Olá, pessoal. Meu nome é Luciano Costa. Eu sou professor do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Pernambuco, do campus de Caruaru. E hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos cujo objetivo é apresentar algumas noções básicas de Python, mas para ficar bem claro, nosso intuito nessa série de vídeos não é aprofundar muito em Python, mas principalmente dar àquele aluno que nunca teve contato com Python eh, a possibilidade de iniciar a trabalhar em Python. Então, essa série de vídeos ela é desenvolvida no contexto da disciplina de otimização combinatória e basicamente o que a gente vai estar fazendo aqui é dando ferramentas básicas para que o aluno ele possa implementar algoritmos de otimização e modelos de otimização. Então, para enfatizar aqui, nosso intuito não é esgotar o conteúdo de Python, até porque uma série de vídeos não seria suficiente, mas é apresentar os conceitos básicos, como noção de variável, estrutura de repetição e de decisão, para que o aluno ele possa implementar esses algoritmos, certo? Então, a gente vai estar utilizando esse material que foi desenvolvido pelo professor Bruno Pessoa, da UFPB, e também o professor Walton Pereira Coutinho, também do curso de Engenharia de Produção da UFPE do campus Caruaru. Então, para iniciar aqui, nós vamos começar falando de memórias e variáveis, ok? E vejam que aqui vai ser um curso de Python, sendo que a gente vai estar o tempo todo utilizando essa noção de pseudocódigo e para mostrar o quão Python é semelhante com o pseudocódigo, ok? Então, a primeira noção que a gente vai estar trabalhando hoje é a noção de memória e variáveis, porque você vai ter o computador, né? E aí no computador vai ter a memória, e a forma que um programa Python vai encontrar de armazenar informações vai ser por meio de variáveis. Então, uma variável, não confundir com variável de decisão lá de pesquisa operacional, uma variável em Python, ela vai estar associada com uma parte da memória do computador. Então, quando você cria uma variável em Python, o que você faz indiretamente é, reservar uma parte da memória do computador para armazenar algum tipo de informação, certo? E no momento que aquela variável não for mais útil, essa variável é descartada e o computador ele pode reutilizar aquele espaço, certo? E só lembrar que cada variável ela pode armazenar apenas um valor, certo? Então, só para ver como que isso aqui ficaria em Python, então eu vou abrir aqui o meu terminal e aí vou aqui dar um zoomzinho para ficar mais claro. E vocês que já têm Python instalado no computador de vocês podem iniciar utilizando o Python simplesmente digitando o comando Python e automaticamente o terminal do Python já vai abrir. E aí vocês vão ver que esse terminal funciona como se fosse uma calculadora. Então, para vocês que já utilizaram R ou MATLAB, esse terminal ele vai ter a mesma função que tem lá em R ou MATLAB. Você vai poder executar comandos de Python, mas também vai poder executar operações do tipo 2 mais 3, ou mesmo a função clássica lá, né? Hello World, Hello World, ok? Certo? Então, nessa primeira parte do curso, a gente vai estar utilizando simplesmente esse terminal. E à medida que a gente for trabalhando com noções mais complexas, a gente vai passar a utilizar um editor, mas por enquanto, eh, esse terminal ele é suficiente, ok? Então, vamos começar. Sim, então nós tínhamos lá nossa apresentação, né? Então nós tínhamos a variável x que armazenava o valor 100
certo? A variável x que armazenar o valor 100. Então, veja aqui que eu estou utilizando esse sinal de igual para dizer qual valor vai estar na variável. Então, nós também tínhamos y igual a 20,5, e aí lá tinha 20,5, e aqui a gente está fazendo 20,5. Só lembrar que em Python a vírgula vai ser representada por um ponto. Nós temos também z igual a aula, nós temos z igual a aula, ok. Aí vejam que eu estou utilizando aqui essas aspas, e daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Então, vai ver aqui que sempre que a gente estiver utilizando uma palavra, é importante utilizar aspas simples ou aspas duplas. A gente vai ficar com as aspas simples e assim por diante. Então, essa é a forma que você cria uma variável em Python. Você simplesmente associa um valor à variável e automaticamente essa variável já vai estar sendo armazenada. Ok? Para dar continuidade, aqui eu escolhi esses nomes, né, tipo x, y, z, como sendo nomes de variáveis, sendo que é importante que quando você estiver fazendo um programa maior, que você escolha nomes significativos para as suas variáveis. Então, se você tem um programa com 2.000 variáveis e você vai ter lá x, y, x1, x2, vai ser muito difícil depois você conseguir ler e entender o funcionamento daquele programa. Então, é importante que vocês escolham nomes de variáveis significativos. E aí, o que é que eu quero dizer por nome de variável significativo? Por exemplo, se você está escrevendo um programa que recebe notas de alunos e em seguida calcula a média, o nome poderia ser, então você vai ter uma variável, no lugar de ter variável xy, você pode ter uma variável nota 1, nota 2, depois uma variável média, e assim por diante. Ok? Então, beleza. Então, nós devemos ter nomes significativos, mas também nós temos que ter cuidado quando nós estivermos definindo os nomes das variáveis. Porque, embora Python seja uma linguagem bem flexível, muitas vezes, bem flexível, alguns comandos não são permitidos, certo? E aí, quais são os comandos permitidos? Quando vocês estiverem escrevendo nomes de variáveis, vocês podem utilizar números, letras maiúsculas, letras minúsculas, o caractere sublinha ou underline, ok? Sendo que o primeiro nome de uma variável, embora você possa utilizar números também, o primeiro nome de uma variável sempre deve ser uma letra, maiúscula ou minúscula, ou então um sublinha, ok? E nos nomes você não pode utilizar e deixar espaços em branco. Então, se vocês tentarem criar uma variável e deixarem um espaço em branco, isso não vai funcionar. Nós podemos checar, por exemplo, nós vimos que todo nome de variável deve ter nomes e letras, então nós podemos ter uma variável chamada nota1 igual a 1 a 10, por exemplo, mas se a gente quiser escrever nota1 espaço 10, aqui vai ter um erro de sintaxe. Nós dissemos também que as variáveis só podem iniciar com letras maiúsculas ou minúsculas, então eu posso ter nota 2 igual a 8, ou eu posso ter também um sublinha para começar, então nota 3 igual a 7, certo? Isso aí eu posso fazer. Sendo que eu não posso, por exemplo, escrever um nota, porque as variáveis, os nomes de variável em Python, eles sempre devem iniciar com uma letra ou com um underline, ok? Então isso aqui, a gente teria aqui meio que um erro de sintaxe, ok? E por fim, é importante lembrar que existem em Python algumas palavras reservadas. Então, funções que são pré-definidas em Python, por exemplo, como for, a palavra for, a palavra while, a palavra if, elas também não serão permitidas, elas não poderão ser utilizadas
como nome de variável em Python. Ok? Então, só para a gente ver aqui alguns exemplos de identificadores inválidos. O primeiro, 3b, é um nome de variável que inicia com um número. Isso não pode começar com número. Também não pode conter espaço. Não pode ter caractere especial. Então, por exemplo, aqui nós temos um cedilha. Você poderia até escrever computação em Python. Isso aí seria, o Python ele aceitaria. O problema é que, se você tentar executar o seu programa em um outro computador, pode ser que você tenha um erro. A mesma coisa para o tio. Então, a gente não aconselha, e para evitar erros, você pode escrever tipo computacão, que está ok, vai estar claro, você está vendo a palavra computação, sendo que no âmbito de um programa em Python, utilizar cedilha e til não é permitido. E também while, que é uma palavra reservada, como também for e a palavra if, ok? Então, nós já aprendemos até agora o que é uma variável, que é um elemento, que é uma entidade que armazena informação em Python. Nós já aprendemos como escolher um nome para essa variável. E agora nós vamos também esqueci que qual é aqui, digamos, nós dizemos o que não pode e o que pode. Sendo que em Python é comum que nós temos algumas regrinhas para orientar. E aí, se você escrever um programa em Python aqui e você passar para um colega seu, se você estiver trabalhando em uma empresa onde vocês compartilham código, é comum a gente definir um padrão. E o padrão em Python, embora você possa utilizar maiúsculo, minúsculo, número ou sublinha, o padrão em Python é você sempre utilizar variáveis com letra minúscula. E no caso de vocês quererem escrever uma variável como número de filhos, sempre que você quiser utilizar um espaço, você pode colocar um sublinha. Então, em Python, sublinha pode ser substituído por um espaço pode ser substituído por sublinha. Então, mas você pode utilizar também, isso aqui é completamente ok em Python, utilizar um número logo em seguida. Isso aqui também é ok, você não vai ter erro nenhum, mas isso não é muito pythoniano. Isso é em C++ ou em C mesmo, em Java. Mas Python a gente sempre trabalha com letras minúsculas, separado com um sublinha. Mas se você quiser utilizar uma letra maiúscula, está ok também. Só preste atenção que o Python ele é case sensitive, então ele faz distinção entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, nós já aprendemos a nomear variáveis em Python. Uma outra noção muito importante em Python é quais são os tipos de dados que são permitidos em Python. Então, em Python, basicamente, nós teremos dois tipos de dados. Os dados primitivos e os dados derivados. Os dados primitivos são aqueles que já vêm no Python quando você instala o Python. Você instala o Python, os dados já vêm diretamente na instalação. Então, isso aqui vão ser os números inteiros, os números fracionários ou as cadeias de caracteres, variáveis booleanas e assim por diante. Os tipos derivados são estruturas, como o nome já fala, derivados, e aí eles vão ser como que um agrupamento de tipos primitivos. Eles vão ser as classes, no caso, e os objetos. Nós vamos trabalhar com isso mais na frente do nosso curso, mas nesse primeiro momento, para nosso intuito, que é de apenas dar uma noção mais geral de Python, vamos focar nos tipos primitivos, certo? E quais são os tipos primitivos? Nós temos os números, inteiros, ponto flutuante, strings, os números, as strings ou cadeia de caractere, e aí vão ser aqui os nomes, por exemplo, lá, nosso exemplo, quando eu escrevi aula, eu escrevi aula como sendo um nome, isso aqui é o que a gente chama de cadeia de caractere. Então, isso aqui é um string. A gente vai analisar no próximo vídeo como que a gente pode manusear as strings. Nós temos também as listas, que vão ser agrupamentos de números ou strings.
Vamos trabalhar mais também na frente, tuplas, dicionários, conjuntos e arquivos, certo? Nós iremos, no momento indicado, trabalhar com cada um desses elementos, mas nesse vídeo e nos próximos vídeos, vamos focar principalmente nos números e nas strings, porque são, digamos, os tipos mais básicos, que a gente vai utilizar isso em todo o programa, certo? E daí vamos entrar agora nos números, e aí, semelhantemente ao que se tem na matemática, né? Nós temos os números inteiros, ou os números chamamos de ponto flutuante, ou os números com vírgula, e a gente vai dizer que eles são float. E aí nós também temos, só uma coisa a observar nos números float, é que as vírgulas, em Python, uma vírgula é um ponto. Então, para escrever 1,5, você vai escrever 1,5, certo? Nós também temos os números complexos, que o pessoal usa lá em eletricidade, em eletrotécnica, e nós também temos os tipos booleanos, ok? Então, vamos agora, só para a gente praticar um pouco, vamos agora dar uma olhada mais em detalhe em cada um desses tipos. Então, a gente pode subir aqui um pouquinho, né? Então, daí, vamos trabalhar um pouco, então, vamos exercitar um pouco o nome de variável. Então, suponha que vocês têm um programa e esse programa vai receber notas. Então, eu posso ter um aluno que tira a primeira nota igual a 10, a segunda nota igual a 8, a terceira nota igual a 7. E aí, como vocês estão vendo aqui, né? Esse número aqui é um número inteiro, porque não tem a vírgula. E aí você pode perguntar, como que eu posso verificar se esse número ele é inteiro ou de ponto flutuante? Simples. Em Python existe o comando type, que você pode utilizar para verificar o tipo de uma variável. Então você vai ter aqui o comando type, e você vai ver que a variável nota1 armazena um número inteiro, certo? Agora imagine que vocês têm uma variável como peso. O peso de uma pessoa pode ser um valor com vírgula, certo? Então, digamos, uma pessoa que pesa 71 quilos e 500 gramas. Então, para verificar o que tem peso, então, vou escrever peso, e quando eu verifico o tipo de peso, eu tenho que é um número float, certo? O terceiro tipo seria o número complexo, e daí o número complexo, a gente não vai entrar em muito detalhe, mas vamos mencionar. Você pode criar, então, número, num complex, que é número complexo, e daí eu posso criar escrevendo diretamente a parte real, seguida da parte imaginária. Então, num complexo, eu estou vendo aqui. Uma outra forma de você criar um número complexo é utilizando a função em Python complex. Então, eu posso, vamos tirar aqui o número complexo 2, e daí eu tenho a função complex, e aí o primeiro elemento é a parte real, o segundo elemento é a parte imaginária, e quando eu verifico aqui num complexo 2, eu verifico que eu criei o mesmo, certo? Então, números complexos podem ser gerados de duas formas, e aí para verificar o número, o tipo de número complexo, eu posso usar a função type, e aí complexo. Lembrando que se vocês apertarem a tecla para cima, vocês podem verificar o que já foi digitado. Isso é muito prático, para evitar de ficar digitando tudo o tempo todo. E o último tipo de variável número seria os números booleanos, e aí vão conter variáveis como false e true, e aí eu tenho uma variável chamada decisão, que vai armazenar uma decisão, o valor true. Atenção, true começa com T maiúsculo, ou decisão 2 nesse caso aqui, por exemplo, e eu vou colocar o comando false. False também, iniciando com letra maiúscula. Para verificar o tipo, eu faço type, decisão, e eu chego no meu tipo booleano, ok? Então, esses são os números
no caso, associados aos números primitivos em Python, certo? Pronto. Como eu falei, né, a gente está com uma linguagem de programação e, em grande parte, ela vai ser utilizada para executar operações matemáticas, certo? Então, da mesma forma que nós temos tipos inteiros e números reais, no caso, números flutuantes, né, em Python, nós também podemos fazer contas, operações. E aí os operadores aritméticos em Python, eles são bem semelhantes ao que se tem lá na matemática, né? Então, nós temos o operador unário ou de inversão de sinal. Então, se eu tenho um número 2, eu posso simplesmente escrever menos 2 e eu vou ter um operador unário. Então, eu vou ter aqui o valor menos 2, inversão de sinal. Eu vou ter os sinais de soma e subtração. Então, eu posso ter 3 mais 2, 3 menos 2. Eu vou ter aqui os operadores de adição e subtração são os mesmos, igualmente como nós temos lá na matemática. A diferença começa a aparecer aqui com os operadores de multiplicação e divisão, né? Que lá na matemática a multiplicação vai ser um x, aqui vai ser um asterisco. Mas o funcionamento é o mesmo, 2 vezes 5. Vejam que eu botei aqui um espaço, mas se eu não colocar nenhum espaço, eu obtenho o mesmo valor. É muito mais uma questão de organização. O que eu queria agora chamar a atenção de vocês era para o caso da divisão. Na divisão, nós temos 3 tipos de operador de divisão. Então, a gente pode, vou aqui abrir esse quadrinho, e já estava aqui já criado. Nós temos 3 operadores de divisão. Então, imaginem que, nesse caso, aqui nós temos o operador de divisão barra. Esse operador de divisão barra, está vendo aqui esse float, quer dizer que ele só divide números float, ou números reais, que float e número real é a mesma coisa. Então, como assim? Tá, ok. Então, suponha que nós temos lá nota 1, já verificamos que nota 1, o type nota 1, nota 1 inteiro. A mesma coisa, nota 2. Nota 1 igual a 10, nota 2 igual a 8. O que aconteceria se eu tentasse dividir nota 1 por nota 2? Lembrando, essa barra é o sinal de divisão tradicional da matemática, os 2 pontinhos lá com traço no meio. Então, a divisão acontece com esse operador, certo? Então, tá vendo aqui 1.5. Então, vamos só para questões didáticas, criar a variável resultado e vamos armazenar nota 1 aqui dentro. Então, o tipo de resultado, qual seria? Float. Vejam, por que isso aqui aconteceu? Ah, mas foi float porque 1.5 é float. Não seja por isso. Suponha que em resultado, vai criar aqui uma variável chamada resultado 2. Nota 1 é igual a 10. No lugar de dividir por 8, vamos dividir por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Qual vai ser o tipo de resultado? Tipo de resultado 2, float. Resumo. Por definição e de forma padrão, por default, em Python, sempre que eu for utilizar o operador de divisão, Python ele vai fazer uma conversão, ele vai transformar todos os números, não interessa o tipo, onde vão transformar em números reais ou float, e a partir daí ele vai executar a divisão, certo? Então, o operador aqui, divisão, é float. O operador barra barra é um operador que vai nos dar uma divisão inteira. Então, por exemplo, se eu tenho uma divisão, né, 5 dividido por 2, eu tenho 2 e tenho 1 de resto. Se eu fizer o operador 5 barra barra 2, eu vou ter 2, que é justamente o resto da divisão aqui. Ok? É o resto da divisão aqui.
E como é que eu faço para... e eu perco o resto? Não. Você pode recuperar o resto utilizando um outro operador, que é o operador, justamente o operador porcento aqui, certo? Então, se eu fizer 5% 2, ele não vai dar 5% de 2, não. Não. Ele vai retornar a parte resto. Então, na divisão, vamos ter esses três operadores. Se eu quiser fazer a divisão plena, tal como nós conhecemos, utilizamos essa barra. Se nós quisermos fazer a divisão inteira, a gente vai usar o barra barra. Se a gente quiser utilizar, recuperar apenas o resto, a gente vai usar o porcento. Quanto que eu uso cada um deles? Quando vocês preferirem. Por exemplo, quando que eu vou usar esse resto? Imagine que vocês vão fazer um programa e esse programa ele quer verificar se o número ele é par ou ímpar. Como é que eu verifico? O número par é aquele que quando eu divido por 2, eu tenho resto zero. Então, eu posso ter, por exemplo, 4%, 2 aqui, eu vou ter zero. Então, eu posso criar um programa que vai verificar que toda vez um programa que vai verificar se o número é par ou ímpar, ele vai simplesmente fazer essa divisão de resto e vai verificar se é 0 ou 1. Se for 0, o número é par. Se for ímpar, o número... se for 0, o número é par. Se não for, o número é ímpar. Ok? E por fim, nós temos a exponenciação, que em parte a exponenciação vai ser representada pelo asterisco a asterisco. Então, só para que a gente possa testar aqui, se a gente fizer 2 elevado a 3, a gente tem que ter 8, e é isso que a gente tem. 2 elevado a 3 igual a 8. 2 elevado a 5, 32. 3 ao quadrado, 9. E assim por diante. Ok? Então, eu imagino que essa parte de operadores ficou clara. Agora, a pergunta é, se eu tiver uma expressão que vai ter esses vários operadores, como que o Python ele gerencia essa ordem dos operadores em uma expressão matemática, por exemplo? Nessa tabelinha aqui nós temos o operador, a operação, e vamos ter aqui a precedência. Aqui na precedência a gente vai ter esses valores, certo? Quanto mais alto esse valor for, maior prioridade, a gente poderia chamar também esse valor de prioridade. Maior prioridade a operação vai ter em uma expressão matemática. Então, se a gente for analisar aqui esse exemplo aqui, por exemplo, eu vou ter aqui 5 mais 2 menos 3, 3 vezes 2. Nessa expressão aqui, qual vai ser o primeiro operador a ser tratado? A gente vinha aqui, a gente vê que a operação de adição, subtração e multiplicação tem a maior prioridade. Então, vai ser primeiro 3 vezes 2. E aí vai ser 6. Depois, o sinal de mais e menos, eles possuem a mesma prioridade. Então, eles vão ser tratados, a ordem não interessa. Então, tanto faz eu fazer 5 mais 2 menos 6 para dar 1, como fazer 2 menos 6 menos 4 mais 5, 1, é indiferente. Ok? A gente também poderia ir mais adiante, bora fazer uma expressão. Nós temos lá 1 mais 2 vezes 4 ao quadrado 2. Então, a gente vê, né, que desses operadores o que tem a maior prioridade é a exponenciação. Então, naquela expressão, a exponenciação vai ser o primeiro número a ser tratado. Então, aqui a gente vai ter 4 ao quadrado, 16. Aí a segunda prioridade é da multiplicação, então 16 vezes 2, 32, mais 1, 33. Certo? Mas vejam que eu botei aqui meio que na ordem, mas eu também posso misturar, claro. Sendo que aqui eu vou ter, por exemplo, como é que ficaria? Eu vou ter primeiro a exponenciação. Então, a primeira exponenciação, 4 ao quadrado, 16. Segunda prioridade, 1 vezes 2, 2. 2 mais 16, 18. Certo? Ficou claro essa questão da prioridade? Ok. Então, seguindo aqui, né, nosso exemplo, aqui ele dá o exemplo
de operações com números inteiros. Também temos operações com números reais ou número float, ok? Que aqui meio que a gente vê, né? Que a gente pode ter exponenciação do número real. Aqui um pequeno comentário. Esse ezinho aqui, ele quer dizer 10 elevado. Então, quando eu escrevo um número que tem muitos zeros em potência de 10, a forma em Python de escrever é essa. Então, eu posso escrever 3.5, por exemplo, vezes 3.5 é 10. Esse aqui é o número, tá vendo? É 3.5 elevado a 10. Então, eu posso caminhar com a vírgula e eu vou ter esse número aqui. Certo? Então, fica sendo isso aí. Nós também podemos fazer a mesma coisa com números complexos. E aqui vamos ter soma, multiplicação, a gente não vai entrar em detalhes. Vai somente agora fazer uma pequena menção em um número complexo. Então, a gente tem lá num complexo. Tem lá em cima, a gente tinha meio que num complexo. 3. A gente sabe que a gente tem a parte real e a parte real e a parte imaginária. Como que a gente recupera isso aí? A gente vai ter o comando real. Então, eu posso colocar o número ponto real para ter a parte real ou image para recuperar a parte imaginária, certo? Só esse detalhe que eu queria comentar. E por fim, a gente fazer um comentário com relação aos números booleanos. Números booleanos, false e true, sendo que quando você vai aplicar uma operação em cima deles, eles se comportam como se fossem 1 e 0. Então, para o computador, 1 é igual a true e 0 é igual a false. Então, se eu tenho um número como decisão, que era true, se eu fizer decisão vezes 2, eu vou obter 2. Porque para o computador, um número booleano true é 1, é 2, e isso aí para o computador é equivalente. Ok? Então, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. A gente viu essa primeira parte dos tipos de dados primitivos dos números. No próximo vídeo a gente vai estar trabalhando com strings e com a formatação dos strings. Mas vamos parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, ok? Até a próxima.